Eu sou o professor Paulo Afonso Amâncio e hoje nós vamos trabalhar orações subordinadas adverbiais. Uma oração é considerada subordinada adverbial quando se encaixa na oração principal, funcionando como adjunto adverbial. São introduzidas pelas conjunções subordinativas e classificadas de acordo com as circunstâncias que exprimem. Podem ser causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, principais e temporais. As causais sempre andam juntas, causa e consequências. Quando a gente pensa em causal, nós temos que pensar também em consequência, porque a causal indica a causa da ação expressa na oração principal. Aqui nós temos as principais conjunções causais. Não podemos esquecer que muitas conjunções de uma oração subordinada pode fazer parte de uma outra também. Então tem como exemplo: a cidade foi alagada porque o rio transbordou. Porque o rio transbordou é a causa de ter alagado a cidade. Então esta oração, porque o rio transbordou, é uma oração causal. Consecutivas indicam uma consequência de fatos referido na oração principal. Aqui nós temos as principais conjunções consecutivas e o exemplo: a casa custava tão cara que ela desistiu da compra. Consequências de fatos referidos na oração principal. Já tinha falado aqui na oração principal que a casa era muito cara. Então, que ela desistiu da compra. Isso daqui é a consequência, a oração consecutiva. A consequência dela ter desistido da casa, a casa ter custado caro. Eu disse que causa e consequência andam junto. Do mesmo jeito que se a gente inverter que a cidade foi alagada porque o rio transbordou, esse daqui é causal, porque rio transbordar que está causando o alagamento. Se eu invertesse, iria formar uma consequência, porque o rio transbordou tanto que a cidade foi alagada. Daí a cidade foi alagada é a consequência. A gente está vendo aqui, ó, consecutiva, são as consequências. Agora está invertido. Olha, a casa custava tão cara que ela desistiu da compra. Então aqui é consequência, por isso que é consecutiva. Quando é causal, a oração principal é a consequência. A causa é a oração subordinada. Quando é consecutiva, a oração principal é a consequência, por isso o nome consecutiva. Condicionais expressam uma circunstância de condições com relação ao predicado da oração principal. Exemplo: deixe um recado se você não me encontrar em casa. Quais as condições para a pessoa deixar um recado? Se não encontrar outro em casa. Se não encontrar a pessoa que está falando em casa. Então essa é a condição, porque se encontrar não precisa deixar o recado. A condição para se deixar o recado é se não encontrar em casa. Por isso que o nome é condicionais, porque é uma condições para se fazer alguma coisa, para se praticar uma ação. Concessivas indicam um fato contrário ao referido na oração principal. Olha o exemplo. Eu nem estou falando de quais as conjunções principais, porque vocês estão vendo. Mas olha o exemplo. Embora tudo tenha sido cuidadosamente planejado, ocorreram vários imprevistos. Olha como que ela indica alguma coisa contrária. Foi tudo planejado cuidadosamente. O que a gente iria pensar? Era que ia dar tudo certo, mas não, foi ao contrário. Ocorreram vários imprevistos. Conformativas indicam a conformidade em relação à ação expressa pelo verbo da oração principal.
Aqui temos as principais conjunções conformativas. E o exemplo, tudo ocorreu como estava previsto. Olha, tudo ocorreu conforme estava previsto. Tinha planejado uma coisa e aconteceu exatamente aquilo lá, conforme foi planejado. Planejou uma coisa e aconteceu exatamente o que foi planejado. Foi em conformidade com o que foi planejado. Comparativa são aquelas que expressam uma comparação. Sempre para comparar tem que ter dois termos, para um comparar com o outro, senão não tem como a gente comparar, falar que está comparando. As principais conjunções comparativas e o exemplo, ele tem estudado como um obstinado estuda. Comparou ele com quem? Com um obstinado, fez uma comparação. Olha onde que está o índice de comparação, o índice comparativo. Essa palavrinha aqui ajuda na comparação. Ele tem estudado, ele estava como? Um obstinado. Então, comparou esses dois termos. Finais. Exprime a intenção, o objetivo que se declara uma oração principal. Qual a finalidade de eu falar alguma coisa? E olha o exemplo. Sentei-me na primeira fila. Com qual finalidade? A fim de que pudesse ouvir melhor. Então, eu tinha uma finalidade de sentar na primeira fila. A minha finalidade é a mesma coisa de eu falar assim, olha, estudei bastante. Qual a finalidade de eu estudar bastante? Tirar notas boas na prova. Daí eu tirar nota boa na prova seria a finalidade. Certo? É para que finalidade, para qual fim a gente faz alguma coisa. Temporais vai indicar tempo. O tempo que ocorreu o processo expresso pelo verbo da oração principal. Nós temos as principais conjunções e temos um exemplo. Eu me sinto seguro. Quando que eu me sinto seguro? Assim que fecho a porta da minha casa. Indicou o tempo de quando que eu me sinto seguro. Proporcionais. Essa dá uma ideia de proporcionalidade relativa ao fato referido na oração principal. Nós temos também as principais conjunções. E o exemplo, enquanto menos trabalho, tanto menos vontade tenho de trabalhar. Esse é preguiçoso, hein? Você já percebeu? Essa frase até que faz um sentido. Se você está em casa e você deixa de fazer alguma coisa, parece que você fica desanimado. Mas enquanto mais você trabalha também, pelo contrário, quanto mais trabalha, mais se envolve no trabalho, mais vontade tem de trabalhar. Você viu que tanto menos trabalho, tanto menos vontade tem de trabalhar. Então, por hoje é só. Fica com Deus. Tchau. E se cuide.